Olá, Legião, sou 7 e somente 7. Nesta aula, vamos entender o que é o Prompt de Comando, ou CMD. Logo, este assunto engloba outros aplicativos e ferramentas, como MS-DOS, PowerShell, entre outros, mas vamos nos reter somente ao Prompt de Comando, CMD, e vamos aprender os outros por parte. O Prompt de Comando é um aplicativo de linha de comando disponível na maioria dos sistemas operacionais do Windows e é usado para executar os comandos inseridos. Esses comandos têm como função automatizar tarefas por meio de scripts e arquivos em lotes, executando desde funções administrativas avançadas até a solução de certos tipos de problemas do sistema operacional. O Prompt de Comando também é conhecido como Shell de Comando ou Prompt do CMD e ainda cmd.exe, que é a forma executável. E o que é esse Shell? Também conhecido PowerShell, é uma ferramenta mais moderna que surgiu no Windows Vista e foi mantida atualizada. Na verdade, ela tornou-se cada vez mais importante e não há dúvidas que no futuro substituirá completamente o Prompt de Comando. E tem uma diferença entre os dois, que é o PowerShell permite programação orientada a objetos, ou seja, programação complexa, além de trabalhar não apenas com os sistemas operacionais do Windows, no nível do usuário, mas também com programas da Microsoft como SQL Server, Exchange ou IIS. Isso é um serviço completo que permite automatizar tarefas também no nível do servidor. Agora que entendemos um pouco sobre o CMD, podemos iniciar nossa primeira aula prática, onde veremos os comandos básicos. Estes ensinos estão bem didáticos, pois o foco é o passo a passo, do básico ao avançado. Então vamos para a tela do computador. Para esta aula, estou usando a máquina virtual Windows 7 com o sistema operacional 32 bits. O primeiro quesito é se familiarizar com o ambiente CMD. Então, primeiramente vamos abri-lo da seguinte forma. Pressione as seguintes teclas que estão aparecendo na tela agora. Em seguida, digite CMD e Enter. Assim irá abrir o CMD, que é esse ambiente virtual que vocês estão vendo agora, somente leitura. E vamos evitar usar o mouse para estimular o treino usando somente o teclado, tá bom? E caso não tenha conseguido usar estas teclas por algum motivo, não tem problema. Você pode também usar desta forma. Aperte a tecla menu iniciar, em seguida já vai estar selecionada a opção de pesquisa. Logo digite CMD e dê Enter. Assim também irá abrir o CMD no modo somente leitura. Para abrir de forma a dar permissão ao administrador, que é a forma que a gente vai precisar usar, porque a maioria dos comandos precisa desse privilégio, tecle menu iniciar novamente, digite CMD, alcance o mouse até o íconezinho do CMD, com o botão direito, executar como administrador, e pode abrir. Feito isso, vamos aos primeiros comandos. Inicialmente vamos mudar nosso ambiente que vamos trabalhar, que é a cor da letra e a cor do fundo, que pode ser feito de três formas, que é a forma profissional, a forma maceteada e a forma manual. Vocês podem ver aqui do lado que deixei um informativo que ensina a forma de execução desses comandos. E logo embaixo tem a relação das cores a serem usadas, representadas pela letra F e a letra G, onde na letra F é uma sequência de números e na letra G é uma sequência de letras. Vou fazer uma limpeza aqui na tela, só para facilitar, mas não se preocupe que vou ensinar isso para vocês também, mas vamos por parte. O primeiro comando que se executa de forma mais profissional é este, cmd espaço /t 2 pontos. Essa é a estrutura para se executar. Agora os próximos comandos, que é a letra ou o número correspondente à cor de fundo ou à cor da gramática, está aqui na tabela ao lado, onde a primeira letra ou número muda a cor do fundo e a segunda letra ou número muda a cor da gramática, da escrita.
como por exemplo, a tela está com fundo preto e as letras estão brancas. Mas agora eu quero inverter, eu quero o fundo branco com as letras pretas. Então aqui na tabela, a primeira letra representa o fundo, o branco representado pelo 7 e o preto representado pelo 0. Dá um Enter e tá aí, fundo branco e letra preta. Agora a gente retorna a cor original, limpa a tela e vamos para o próximo exemplo. Para adiantar logo, o comando de limpar a tela é o CLS. Ele limpa todo o histórico de comando executado. Esse segundo exemplo de mudança de cor é a forma maceteada, que não requer digitar todo aquele comando cmd espaço barra t dois pontos. É só digitar color e as letras, ou no caso a letra ou o número correspondente à cor de fundo e à cor da escrita. Lembrando que a primeira letra representa a cor de fundo e a segunda letra representa a mudança da cor da escrita. Espaço 0A, que é o fundo preto com a letra verde clara. E é só dar Enter, que é a cor que eu mais gosto de utilizar. Agora, antes do próximo comando, que é o manual, eu preciso salientar que os primeiros dois comandos que eu falei, eles mudam a cor de fundo e da letra de forma temporária, só durante a execução dos comandos, durante a utilização do CMD. Agora a terceira forma, que é a forma manual, muda a cor de fundo e da letra de forma permanente. Você vai com o cursor do mouse até a barra superior do CMD, botão direito, propriedades e cores. Aí vocês alteram a cor de fundo e letra de forma permanente. Agora eu vou deixar essa cor mesmo de fundo preto e letra verde claro para melhor visibilidade. Os comandos agora são de avançar um diretório, retrair ao diretório anterior e de listar diretório. Certifique-se de que seu ambiente de comando esteja no disco local C, que é o C dois pontos. Esse primeiro comando vai listar os diretórios do disco local C. Digite dir e dê Enter. Agora é o seguinte, essa lista de diretório especifica pastas e arquivos. Bem aqui logo embaixo tem escrito a quantidade de pastas e a quantidade de arquivos. Para saber o que é pasta e o que é arquivo, tudo que é pasta, no lado esquerdo tem o nome dir. Dir, depois tem o nome da pasta. E o que não tiver o nome dir é arquivo. E este comando, obviamente, só lista pastas e não arquivos. Agora que listamos o diretório e sabemos quais são as pastas que dá para serem abertas, o próximo comando é cd, que quer dizer checkdir, que é checar um diretório. Então vamos para o diretório Windows. cd Windows. E dá um Enter. Logo vamos listar o diretório com dir. Dá Enter. Vocês podem ver que tem uma série de arquivos e pastas. Esse diretório é bem grande e é aqui que ficam os arquivos e pastas mais importantes do sistema operacional. Qualquer comando errado aqui você pode acabar danificando o seu sistema. Agora vocês vão para esse diretório que está aparecendo aqui na tela. Vamos lá. cd espaço diretório, dá Enter. Nesse diretório há mais de 1000 pastas e alguns arquivos. Agora o comando de listar diretórios e Enter. Vocês podem ver aqui que aparece uma listagem muito rápida de vários arquivos e pastas. Muitas vezes as pessoas que gostam de se passar por hackers gostam de usar esses comandos somente de avanço de pastas para pensarem que estão hackeando. Ok, agora para voltar ao diretório, o comando é cd ... Dá Enter. Isso faz com que você volte os diretórios um por um. Agora, se você quer voltar os diretórios até o início, o comando é cd barra invertida para a esquerda. Dessa forma, agora eu vou avançar mais um diretório para vocês verem. cd system 32 Enter. Agora cd barra invertida Enter. Tá aí, voltou todos os diretórios até o início. E para avançar vários diretórios sem precisar ficar colocando cd direto, é cd Windows, no caso que é o diretório que eu quero, barra invertida para a esquerda
System 32, outro diretório, e dá Enter. Lembrando que você pode ficar colocando barra invertida a cada diretório. Agora vamos voltar para o início, cd barra Enter, vamos dar um CLS para limpar toda a nossa área de comando. E lembrando que vocês podem treinar avançando o diretório, retraindo, listando o diretório, para vocês começarem a pegar uma prática. Agora mais um comando, que é o de criar pasta, mas vocês precisam estar no diretório especificado. Exemplo, quero criar uma pasta no meu desktop. Para isso, nós precisamos chegar ao desktop, utilizando aquelas linhas de comandos que eu ensinei. Seu desktop pode estar em um diretório diferente do meu sistema, mas eu ensinei como se chega lá. Vou prosseguir de acordo com o meu sistema. Então vamos lá. Vamos listar o diretório primeiro. Dir. Em seguida, cd user. Depois, dir. Em seguida, cd Windows 7. Enter. Dir. Em seguida, desktop. cd desktop. E Enter. Chegamos no nosso objetivo. Lembrando que se você souber os diretórios corretamente, você não precisa seguir a linha do dir. É só usar cd, o primeiro diretório, depois barra invertida, diretório, barra invertida, diretório e assim por diante. O comando de criar pasta é o md. Digite md, espaço, mais o nome da pasta. Dessa forma. md, espaço, vou colocar aulas hackers. Pasta criada. Você percebeu que eu coloquei aulas hackers junto, pois o próprio de comando entende que se eu colocar espaço entre cada palavra, vou criar uma nova pasta depois de cada espaço. Dessa forma, md, aulas, espaço, hackers. Enter. Tá aí. Criei duas pastas, uma aulas e outra hackers. Já aproveitando essa oportunidade, quero passar para vocês que através desse simples comando, podemos criar um vírus ou gerar bugs em uma determinada máquina de forma remota. Lembrando que isso é para fins educativos, pois precisamos pensar como um hacker mal intencionado para combatê-los. O programa ou vírus funcionaria da seguinte forma: seria escrito de forma a produzir uma determinada quantidade de pastas que iriam aparecer em um determinado diretório, através do comando md, onde a execução seria mais ou menos assim: md, espaço 1, espaço 2, espaço 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Enter. Na mesma hora apareceram 9 pastas na minha área de trabalho. Então, o vírus agiria dessa forma, criando várias pastas vazias, ou pode preencher as pastas com algum tipo de link malicioso também. Mas essa é uma forma bem amadora de se criar um vírus, entretanto, para quem nunca criou, vai ser uma grande conquista. Mas esse é um assunto a ser ensinado em outro vídeo que futuramente irei fazê-lo. Voltando à nossa área de comando, precisamos saber como deletar a pasta. E o comando é rd. Logo, coloque rd mais o nome da pasta. Desta forma, rd, espaço, aulas, hackers. E dá um Enter. Tá aí, pasta excluída. Vamos dar um cd barra, Enter e um cls. Próximo comando é o de executar um programa ou comando especificado. E o comando é o start. Como exemplo, vou startar o disco local C, que é o ambiente que estamos agora. Como é um comando especificado, ele não vai executar o meu disco local C. Ele vai abri-lo em uma outra aba. Desta forma, start, espaço, C, dois pontos. Enter. Tá aí, pasta do disco local C aberta. Agora vamos fechar a página e executar um programa. Para isso, preciso ir até a minha pasta de downloads. Então vamos lá. cd user barra invertida para a esquerda Windows 7
/download e Enter. Agora vamos dar um comando de listar diretório, dir, Enter. Pronto, aqui eu tenho vários arquivos .exe, que é a forma executável. Também tem algumas extensões DLL, RAR, zip, APK, alguns PNG. Lembrando que somente formas executáveis vão funcionar com este comando, como exe, .bat e outras extensões executáveis. Vou startar um arquivo com extensão .exe aqui na minha pasta de downloads para vocês verem. E se tiver complicado de entender essa questão de extensão de arquivo, não se preocupem, pois logo estarei postando uma aula sobre o assunto. Voltando à execução, Start, espaço, escolhi este arquivo executável, video, pad, video, editor, Enter. Como vocês podem ver na tela, pediu permissão de usuário para a execução do arquivo. Vou colocar em não, dá Enter. Foi somente como exemplo para vocês verem a execução deste comando em arquivos executáveis. Outra informação é quando for startar algum arquivo executável, não precisa colocar a extensão depois, como está aparecendo um exemplo aqui na tela. Mas também se colocar, vai executar da mesma forma. Mas quanto menor, melhor, que facilita o nosso trabalho. Agora vamos dar um cd/, Enter e um cls. Agora o próximo comando é o de excluir arquivos. Tem duas formas. Uma é usar o del e a outra é usar o erase. Primeiramente vá para o desktop, seguindo as linhas de comando já ensinadas e crie uma pasta. Então vamos lá. cd user /windows 7 desktop. Enter. Aqui você vai criar uma pasta usando o MD na sua área de trabalho. Aqui a minha já está criada. Agora eu vou startá-la. Start, espaço, teste. E dá um Enter. Aqui, como vocês podem ver, existem dois arquivos. Agora eu vou dar um Alt F4 e executar o erase. Vamos lá. Erase, espaço, teste. Dá Enter. Vai ter essa confirmação de sim ou não. Você dá um sim, representado pelo S e N para não, e Enter. À primeira vista não aconteceu nada, mas vamos startar a pasta, Start, teste e Enter. Tá aí, arquivos excluídos. Vamos dar novamente um Alt F4. Agora executemos o del. A princípio não vai excluir nenhum arquivo porque não há, mas para vocês verem que é a mesma coisa que o erase. Então vamos lá. Del, espaço, teste. E Enter. Vai pedir a confirmação novamente. Dá um S de sim e Enter. Obviamente não vai excluir nenhum arquivo porque não há, mas é a mesma execução do erase. Agora um cd/ e um cls. Estes foram os comandos básicos desta aula. Preparei uma lista de todos os comandos usados no CMD do Windows. Através dela, vocês podem começar a se familiarizar com os comandos, mas esperem o decorrer das aulas para aprenderem a executá-los. Vai estar logo abaixo na descrição, junto com o link das minhas plataformas que utilizo para tirar dúvidas. Caso haja alguma dúvida ou pergunta, podem mandar um direct por lá que estarei respondendo a todos. No mais, peço que se inscrevam no canal, deixem seus likes e compartilhem essa ideia, pois ela é uma iniciativa gratuita. Próxima aula veremos mais comandos básicos / intermediários. Então vou ficando por aqui e até a próxima aula.